Olá, estamos aqui com o ator, diretor e criador do canal Deslegendário. Lucas Stuvok, mais conhecido como Stu, e para os mais íntimos, Reboco. Persegue essa coisa do Reboco. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Stu? E aí, galera, como é que tamo? Vocês estão bem? Desculpe pela brincadeira, mas é que você falou que seu apelido era Reboco. Desculpa pela brincadeira o quê? Gente. Eu preciso falar isso. Não, tá tudo em casa, não sei se é. Aproveita e começa a contar que história é essa aí desse apelido. Do Reboco? Conta aí, que história é essa aí? Caraca. A gente bota adesivo pra maiores de 18 anos? Não. É só... Eu não sei como é que vocês vão reagir, eu vou contar e vamos ver o que acontece. Não, é uma história boba, mas que por algum motivo pegou. Era 2018, a gente estava gravando a websérie Deslegendária Produção de Ouro. E na série, praticamente todos os personagens tinham algum apelido. E aí, um dos atores, Paulo Lanes, ele falou o seguinte: por que o Stu é o único que não tem apelido? Você acabou de falar meu apelido, Stu. Não, mas aí não tem graça. Pode ser Reboco? Reboco, vai ser Reboco. Eu falei, mas por que Reboco? Porque quase rima com Stuvok. Caraca. E ele falou de uma forma, assim, agressiva, séria. E ele ficou me encarando, assim, e todo mundo achou hilário, tipo, na hora que ele falou isso. Aí eu falei, tá. Aí a gente tinha um roteiro lá foi o último episódio. E o nome do seu personagem virou Reboco. Literalmente, tem uma cena do episódio que, por sinal, eu acho que é uma das cenas mais hilárias que eu já gravei na minha vida, que tá rolando a história do episódio. De repente, o personagem interpretado por Paulo Lanes começa a rir do nada. Todo o diálogo, toda a cena para, foca-se nele rindo, e aí ele solta essa frase. Eu pergunto, você tá rindo de que, ô palhaço? Ele... É que Stuvok quase rima com Reboco. E aí os atores... Isso eu achei genial, porque os atores, assim... não tava no roteiro que era pra eles rirem. Eles começaram a segurar a risada, só que depois... Não, o melhor riso é esse, né? Que a gente tenta segurar e não consegue segurar e já é. Eu já fui criticado várias vezes, que às vezes no set, a cena... tem uma piada no set. Só que aí a gente fica tentando, assim, desviar, tipo, a risada, a gente abaixa a cabeça, a gente, tipo, tenta botar a mão no rosto, assim, pra tentar esconder a risada, porque na Deslegendário tem muita cena, assim, que, tipo assim, gente, olha só, eu sei que isso é uma besteira, eu sei que vocês vão rir, mas controlem-se. E às vezes eu tô dando esse esporro em mim, eu tô me olhando no espelho e falando isso pra mim. Gente, e o Stu, ele é aquele ator, assim, aquela pessoa que faz uma piada, tipo... Uma piada que era pra ser sem graça, mas acaba ficando engraçada. Tipo, a qualquer momento, você não tá esperando nada, ele vai lá e solta uma pérola. E aí você fica rindo durante horas, porque é muito engraçado. Isso é uma coisa que... felizmente funciona, porque realmente, muitas das coisas que a gente fala, a gente... É aquela piada bem, bem Chaves. Que é a coisa... Qual é a palavra? É inocente, é bobinha, mas a forma que é entregue... A gente consegue fisgar. Às vezes eu fico até um pouco triste porque eu vejo alguns amigos meus que eles trabalham aquela piada super elaborada, super intelectual, e eu fico tipo assim, uau, algum dia eu vou conseguir, tipo, fazer algo assim. Mas não, até o momento a gente continua... Sai natural mesmo. A gente sai natural, a gente tem... A gravidade ajuda a gente a cair e a risada vem disso. Ele é o nosso crush de amizade, o Stuvok. Não, a Nick que tá aqui na produção. Porque ela costuma cair? A gente falava assim, o Stu é nosso crush de amizade, né? A gente acabou virando amigo. É isso. É essa história. Me conta então um pouquinho sobre você.
Você é aqui do Rio mesmo? Sou nascido, crescido, educado na República do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, lugar bom de se morar, não aceito críticas. Desde pequeno, bom, eu sou apaixonado por cinema e produção audiovisual. Eu lembro Me conta, que... Desculpa te cortar. Nada, vai. Mas é porque a gente gosta dos mínimos detalhes, né, Lu? A gente gosta de saber quem é que plantou essa sementinha aí do cinema em você. Você ia muito ao cinema quando era criança? Eu Papai e acho mamãe. muito fofinha essa história, porque quando eu era pequeno, a Cinelândia é um bairro aqui do Rio de Janeiro conhecido por ter vários teatros. Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque alguns fecharam, verdade, outros abriram. Vários cinemas na nossa época. É. Não, porque vários fecharam, outros abriram, aí fica nessa incerteza. Mas quando eu era pequeno, lá na década de 90, a Cinelândia ainda tinha inúmeros teatros, era uma praça bonita, e eu lembro... Acho que a paixão começou aí. Quando eu olhava os letreiros, aqueles pôsteres, eu ficava tipo, uau! Iluminados. Eu não consigo imaginar algo mais legal do que... No Odeon, né? O Odeon. Como eu sou apaixonado pelo Odeon. Eu também. Ainda farei um evento lá. Eu também falo a mesma coisa. Irá acontecer. Espero que esse ano, porque esse ano farei 30 anos, e 30 anos não se faz sempre, então tem que ser algo... Eu pretendo comemorar fazendo algo especial, pretendo fazer uma exibição lá. Tudo já está sendo encaminhado para que isso aconteça, mas enfim. Eu falei isso com a Carol também. Falei, um dia ainda vou estrear algum filme, algum curto, alguma coisa no Odeon, cara. Odeon é lindo, né? Infelizmente, falando da Cinelândia, né, gente? Ali agora só tem de cinema só o Odeon, porque do lado tinha outros cinemas, que agora é igreja, e o Riachuelo, que agora é um teatro lindo, mas era cinema. Cinema fechar Ali para era virar cinema? igreja. Cinema, fui muito na minha infância ali. Sabia não. Não é esse No passeio. Não é esse tipo de ficção que eu quero no espaço que costumava ser cinema. Enfim, quando pequeno, eu ficava olhando a fachada, né, dos teatros, dos cinemas, e eu ficava, eu já tava encantado, porque eu lembro que eu perguntava para os meus pais, o que acontece ali dentro, o que tem ali dentro, me levem lá algum dia. E aí meus pais, né, começaram a me levar para ver tudo quanto era filme. Na época, eu lembro que tinha os filmes que estavam de fato passando naquela época, né, os filmes dos anos 90. E também tinha, alguns filmes clássicos que eles repassavam. Eu acho muito bonitinho. Quem conhece bastante o canal dos Legendários sabe que eu sou muito fã de filme que tem monstro gigante, ficções científicas, bem trash, anos 60, era atômica. E eu lembro que um dos primeiros filmes que eu vi quando criança foi o King Kong de 1933. O meu pai, até hoje, se ele vê esse filme, ele fica sacaneando, falando assim, gente, olha que negócio tosco. Eu, quando criança, quando eu vi aquilo, eu falei assim, uau! Não existe algo mais legal do que isso. Eu lembro que esse filme capturou a minha imaginação eu tinha o quê? Uns 5, 6... Eu era pequeno, mas eu lembro, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu lembro como ele me fez refletir, existe um mundo real e existe um mundo do cinema que eu literalmente posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar a história mais psicodélica que existe e posso fazer acontecer. E quanto mais filmes eu via, mais essa ideia ficava enraizada na minha cabeça. Você tinha paixão por animação, então, assim, por... Eu não diria... eu gostava de animação. A animação, eu acho uma parada muito legal. Costuma-se ter, histórias muito boas. Mas eu gostava de quando o inesperado, o inacreditável acontecia num filme vida real, Sim. sem ser animação.
A gente tem aí o Jurassic Park, botaram um Entendi. dinossauro com pessoas. A gente Entendi. tem aí os filmes de espionagem, 007, Missão Impossível, em que tipo, os atores faziam essas coisas quase inumanas. Jumanji, né? De humano. Jumanji, Nossa, separar os bichos. eu tô aqui tentando fisgar essas referências dos anos 90. Então, assim, eu gostava muito quando a vida real esbarrava no extremo fantasioso, Uhum. no que realmente não dá pra acontecer no nosso mundo aqui agora. Eu lembro que eu fiquei encantado com isso de tal forma. Realmente, a sensação foi essa. Eu, quando criança, fiquei, uau, então é possível... Se eu tiver uma ideia muito absurda, se eu fizer um desenho no caderno de algo bem louco, eu sei que no cinema eu consigo fazer isso virar realidade. E aí, qual foi o seu caminho aí? Você, então, pensou profissão, é isso, cinema, você foi atrás, ou as coisas foram acontecendo? Deve ter assistido muita coisa quando criança, né? Eu definitivamente Pra subir lembro... essa escadinha de chegar até o cinema, assim. Nossa, eu lembro que eu matava a aula pra ir no cinema. Eu estudava na Lapa. Matei muita aula eu lembro especificamente... Alô, família do Stu! Ih, meus pais sabem, mano. Teve um dia que o coordenador... O que esse moleque tá... Aí acharam que eu tava envolvido com gangue. Acharam que eu tava vendendo... Drogas. Entrou pro mundo das drogas. Não, mas isso é um negócio que até hoje eu fico refletindo. Cara, às vezes... a sociedade, o mundo que a gente vive, me faz pensar que, às vezes, eu, por fazer o que eu faço, eu sou, tipo, uma espécie de meliante. Eu tô querendo reservar esse espaço. Pra que você quer reservar esse espaço? Pra fazer uma gravação. Gravação do quê? De um curta-metragem. E aí, quando criança, rolou esse episódio. Eu, de fato, matava... Eu não nego, não é certo isso. Não façam isso, mas... Eu matava muita aula pra ver muito filme. Eu vi, sabe... Eu tava até relembrando, tipo, até botei no Instagram que eu lembro quando criança eu assisti O Vento Levou. Fazia a menor ideia do que era Guerra Civil Americana, mas eu fui lá e vi e fiquei interessado em aprender sobre. Aí teve esse momento que o coordenador chamou meus pais pra... por que ele tá matando a aula? O que tá acontecendo? Eu lembro que eu fui pra psicólogo, eu fui pra... tudo quanto é coisa. Não, você vai falar a verdade, o que você tá fazendo? Até que eu falei, não, eu tava indo no cinema. Pra que você tá indo no cinema? Eu, todo bobinho assim, porque eu gosto. Eu criança, tipo... Você juntava o dinheiro da merenda pra comprar ingresso. VHS, nossa, eu lembro que eu peguei o aparelho de VHS da minha avó, dei um jeito de instalar na minha TV que eu tinha no meu quarto, que também era... Peguei emprestado dos meus pais pra ficar vendo o filme. E como começou, né? Vamos lá. Já tô com a carga, já... uma última pontuação. Um filme que me fez, assim, o pontapé pra, tipo assim, não, eu quero... Vamos fazer isso acontecer. Eu quero começar a produzir as histórias loucas que eu penso. Eu lembro que teve um dia no colégio, não lembro exatamente o ano e quantos anos eu tinha, mas botaram a gente para ver a Fantástica Fábrica de Chocolate, primeirão, década de 70. Esse é meu filme favorito da vida, esse filme é perfeito, esse filme é espetacular. Até hoje eu me enxergo um pouco como o Willy Wonka, o cara que está dentro da fábrica fazendo os sonhos dele virar realidade. E ele tem um certo medo, uma desconfiança do mundo exterior, mas ainda assim ele quer alegrá-lo, ele quer usar sua arte para fazer o mundo um lugar melhor. Meu filme foi, assim, que marcou foi Mágico de Oz. Ai, Mágico de Oz. Tá perto aí, Tá perto, é verdade. Tá perto. Mágico também... de Oz, pra mim, imbatível, assim. Mágico de Oz também... Dorothy, tipo, a galera, tipo, Brasil cruzado indo pra Cidade Esmeralda. Também é um bom filme. Acho que é um dos primeiros filmes a ser colorido, processo Technicolor. Então, assim, na época...
Tem aquela cena bonita que passa do sépia pro colorido. Ah, eu acho lindo. Mas a Fantástica Fábrica de Chocolate foi uma fusão de coisas. Foi os efeitos especiais do filme. Foi o Willy Wonka, que ele... O personagem, né? O personagem Construção. teve a coisa da atuação. Eu lembro que eu fiquei encantado com ele, porque ele era gentil, ele era um cavalheiro, ele era agradável, ele queria, tipo, fazer todo mundo feliz, mas ao mesmo tempo ele era macabro. Uhum. Se a criança era filha da puta, ele sacaneava a criança também. Eu vou sumir com essa criança. Quer ser o espertinho pra cima de mim? Tu vai ver só. E ele era engraçado, ele cantava, ele era assustador. Então, assim... Você canta também? Hã? Canta também? Dizem que sim, eu digo que não. Tô sabendo que vocês frequentam karaokê. Eu ia falar disso agora. Inclusive, Mas a gente o se karaokê... conheceu. A gente se conheceu no karaokezinho. Alô, Vitor Medina. Tava Karaokezinho até falando- no Social Bar, quinta-feira. Tava A até propaganda. falando, tava até falando pra companheira do corte, ó, o Vitor é uma lenda aqui no Rio de Janeiro. Se você não conhece, você é morador do Rio de Janeiro e não conhece o Vitor, DJ, Eu não sei o que você tá fazendo quinta-feira, aqui. repense suas atitudes. O personagem do Willy Wonka foi o que me encantou na atuação, foi o que me fez querer botar uma cartola na cabeça e falar assim, ok, vamos ver se essa coisa de atuação funciona pra mim. Tipo assim, a coisa do trabalhar o carisma do ator começou com Willy Wonka. Meu pai tinha uma câmera VHS da Panasonic e era para apenas uso exclusivo filmes caseiros da família, visita de família, Natal e tudo mais. Ok, vamos roubar a câmera e vamos trabalhar para primeiros filmezinhos experimentais. Ai, que legal. E aí você tem isso ainda? Eu tenho essa câmera, é importantíssima para mim. Não, mas os vídeos que você gravava. Principalmente guardados as 7 chaves, mas lá estão minhas primeiras historinhas, meus primeiros projetos experimentais. Foi tudo nessa câmera, que eu sou apaixonado dessa câmera. Tipo, tenho maravilhosas lembranças com ela. Eu correndo com ela na rua para chegar a tempo na gravação, fugindo de guarda que não queria que a gente gravasse. Você juntava seus amiguinhos e fazia? Juntava meus amiguinhos e a gente queria fazer o filme do Frankenstein, Sangue Falso, no Palácio do Catete. Ai, Imagina não deixaram você gravar no Palácio do Catete? Se vê que a gente era meio surtadinho. Eu passei por isso ano passado. Ano passado? Você vê, uma coisa recorrente. Mas é sério, eu fui gravar uma parada de faculdade e aí a mulher não queria deixar eu gravar. Eu falei assim, mas eu estou num lugar de arte. Aqui é um museu. Como assim você não vai deixar eu gravar? E deixaram? Depois que eu falei lá com o chefe dela e deixaram, mas assim, Tem que ter toda autorização. uma exigência. Poxa, gente. Aí você... eu acho... Você quer fazer arte. Eu lembro que foi em 2021, já tava melhorando a situação da pandemia. A gente foi fazer a gravação do último episódio da série que a gente estava produzindo naquele ano, Uma Quarentena Alucinante. E aí o último episódio a gente queria fazer a gravação no Parque Lage. Uns 50 guardas assim, tipo, em cima. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão gravando aqui? Essa é uma das coisas que me faz ficar refletindo. Tipo, gente, eu tô fazendo uma coisa, tipo, marginal, de uma coisa... Não, se eu estiver depredando, né, um patrimônio... Mas não, é só um vídeo em que não vai estragar nada, não vai quebrar nada, não vou Aí eu... fazer nenhuma cena de, sei lá, de estupro, alguma coisa assim, né, aqui. Eu não é minha vibe esse tipo de coisa. Mas assim, o que a gente tinha no dia dessa gravação? Tinha um amigo nosso fantasiado de gato, né, usando a roupa, um gato tamanho de pessoa adulta. Uma das ideias absurdas que a gente teve nessa época. Uma criança se assustou. Talvez deve ter sido por isso que o guarda ficou bolado com a gente. Mas de volta aos anos 90, tal como a criança ficou assustada com o meu amigo vestido de gato, alguma senhora ficou assustada com o meu amiguinho fantasiado de Frankenstein, mas Frankenstein do inferno, sangue falso, umas próteses aqui.
Aí a senhorinha tomou um susto. Falei, o que essas crianças estão fazendo? Estão fazendo um ritual satânico? Mas aí você tava falando que você ia gravar com os seus amiguinhos de criança, com a câmera da Panasonic. É, esse do Mas era esse mesmo? Não é. O do gato foi Não, 2020. do O Frankenstein bizoento foi lá. Foi com a das câmera criancinhas. Panasonic, a criancinha. Entendi. Aí o guarda só começou a rir tipo, na época, mas ele correu atrás da gente pra dar uns porrinhos. Falar assim, vocês estão... Vai assustar as senhoras, vai assustar as crianças. Deixa a gente filmar. Poxa. E aí o outro esporro era quando eu chegava em casa, né? Quem me pergunta se eu pedi emprestar a câmera? Porra nenhuma, eu peguei a câmera escondido mesmo, fui fazer os filmes. E na adolescência, como foi aí seu caminho aí? A adolescência, demos continuidade. A minha vida... Continuou gravando A minha vida inteira é isso. Vocês têm 10, igual pela Curiosa. A minha vida O foi Frankenstein isso. cresceu. Não, a gente não deu continuidade pro Frankenstein, não. Outros projetos a gente fez. Mas, assim, a minha vida, literalmente, desde a infância, foi pegando uma câmera, escrevendo uma história bem louca, indo pra algum lugar, juntando uma galera e filmando. Foi isso desde criança. E na escola, eu era conhecido por ser o garoto chato que ficava com a câmerazinha, ficava filmando tudo. Eu fazia meus filmes experimentais. Eu lembro que eu mobilizava, eu manipulava a coordenação da escola para fazer trabalho na feira cultural. Tem como a gente arrumar um projetor? Vamos exibir algo, vamos fazer o trabalho em vídeo. Pode fazer em vídeo o trabalho? Tanto que na adolescência, você perguntou na adolescência eu aprendi, isso era o quê? 2008, 2009. É um capítulo importante da minha vida. Foi quando a gente produziu, eu e os meus amigos, a gente produziu a nossa primeira websérie. O YouTube tinha começado, eu fui uma das pessoas No mesmo que... canal do Deslegendário? Não, ou na era época outro? ainda não era Deslegendário. Deslegendário viria mais tarde. Nessa época era canal Os Compadres. Era o grupinho da sala de aula, o fundão da sala de Só Barra Besteira. Uhum. Tinha um nomezinho, um grupinho de rapazes que... os pequeno terrorista, aprendiz terrorista. Aí a gente fala assim, nós somos os compadres. Por que os compadres? Tem alguma história interessante? Não tem. É porque o Jim Carrey fez o filme do Todo-Poderoso e nos créditos do filme tem uma cena, acho que é erros de gravação, e aí dublaram essa cena dos erros de gravação, e é o Guilherme Briggs que dubla essa cena e ele faz o Jim Carrey falando assim, e aí meu compadre... E a gente morria de rir disso, a gente acabou todo mundo se chamando de compadre, pronto, pegou o nome, esse é o nome do grupo, esse é o nome do canal. E aí a gente queria fazer a nossa websérie, porque a gente passava a sala as aulas, né? Tipo, pensando em história, o nosso grupinho, o que a gente poderia fazer? E a web era sobre a vivência de vocês na sala. Era básica. Não na sala de aula, mas a gente, tipo assim, era a nossa vida. A premissa dessa série era o quê? Nós somos um grupo de jovens que querem se divertir e fazer nossos filmes e a gente vai passar por todo tipo de situação absurda enquanto a gente tenta cumprir esse objetivo. A série começa de uma forma muito simples. Um alienígena do espaço cai na Terra. É um pompançudo da caixa azulzinho chamado Paulo Júnior. E que, por sinal, isso era bullying que a gente fazia, porque Paulo Júnior, porque tinha um amigo nosso que, tadinho, ele era esquisitinho, a gente falava assim, esse alienígena vai se chamar Paulo Júnior em homenagem a você, seu esquisito. É uma coisa horrível, a série já começou sendo problemática. Aí, pra piorar, a gente... Eu fiz tudo com o bichinho da caixa. O pompançudo da caixa. Tem até hoje ele lá, cara. O Paulo Júnior é espetacular. É um bonequinho azul, tem 3 olhos. O do meio disparava raio laser dos olhos. Porque a gente falava, né? Não, só tem graça se disparar raio laser dos olhos. E aí eu lembro que... Eu não lembro qual era o filme, mas tinha um filme que tinha um super-herói que ele falava o seguinte... Todo grupo tem que ter um quartel-general. Tem que ter um lugar onde o grupinho se junta e tudo mais...
Aí Aí um dos episódios, cara, é uma das coisas mais bobas que eu já escrevi na minha vida, cara. Tá rindo ali. A gente tá tendo crise de riso ainda, imaginando o O boneco... Popançudo da Caixa. O boneco jogando raio. O Paulo Júnior é lendário ele, cara. Eu postei uma foto dele na página na Deslegendário. Ele e eu é achei... lendário. Hã? Ele é lendário. Ele é desse legendário. Eu botei uma foto dele no Instagram da Deslegendário. Achei muito legal que teve inscritos do canal que comentaram: Paulo Júnior, esse Pô, Paulo Júnior. Só quem é das antigas lembra. Me manda uma foto dele em PNG pra eu poder botar aqui. Eu boto o trecho do episódio pra vocês colocarem. O Paulo Júnior, cara. E ele tem a vozinha, cara. Eu lembro que eu fazia a vozinha dele. A coisa da dublagem. Como é que é? Você é dublador também? Eu já fiz muito trabalho de dublagem. Tem as coisas também. Pô, Carol, E começou. Pois é, Pessoal, antes do podcast começar, perguntaram pra mim: como é que você se identifica? Você é diretor? Você é ator? O que você faz? Eu falei assim: então, na faculdade falavam que eu era um canivete suíço. Eu fazia 30 coisas. Enquanto eu tava sendo pago pra editar o trabalho da pessoa que não sabia editar, eu tava, tipo, fazendo a narração do príncipe encantado do trabalho da ex-namorada que queria fazer uma peça de príncipe e princesa. Aí eu fazia ela amarradão. Mas o artista é assim, amigo. Tipo, a pessoa tem que saber de tudo. Verdade. Como é que era a voz do Paulo Júnior? Como é que... tem todo um procedimento. Especial do Godot Podcast. Se eu tivesse com o Paulo Júnior aqui, era mais fácil. Que eu olhava pra ele, eu pegava na hora. Fecha o olho, idealiza o Paulo Júnior com um laserzinho na testa. Escuta aqui, os seus miseráveis. Vocês não podem ficar em casa comendo Doritos. Nós temos que sair e fazer essa gravação agora. Alguma parada assim. Vocês estão devendo dinheiro pro jogo do bicho. Como assim vocês apostaram no cavalo? Era pra eu ter apostado no macaco. Agora eu vou desintegrar você. É desintegrar, Paulo Júnior. Desintegrar! Tinha essa coisa também. Eu discutia com o bonequinho. Uma coisa meio esquizofrênica. Era hilário quando tava eu sozinho no meu quarto. Vamos fazer um canal de dublagem? E aí você volta com esse personagem, e aí eu invento uma coisa e a gente faz? Por favor. Ou pode ser um especial. Sem problema, eu me amarro fazer esse negócio. Vamos. Uma história engraçada. Tava eu... Né, Carol? Não, Carol tá quietinha. A Luana é das vozinhas. Ela faz várias vozinhas também. Eu gosto da vozinha. Essa história é espetacular. Essa voz lembra do Patolino, não lembra? Tem uma coisa do Patolino aí. Tem a inspiração do Patolino. Eu queria muito fazer um personagem que era, tipo assim, um fofinho, mas... É o Tim Maia fofinho, com voz aguda. O cara fala muito palavrão, tem um ritmo, tem uma voz boa de se ouvir. Mas como um tremendo filho da puta. O Paulo Júnior é isso. É um bonequinho azul, mas que é desgraçado, né? Aí ele tinha um negócio de... Eu lembro que ele falava muito de jogo do bicho. Que eu falava assim, não, eu quero que ele seja um bichinho que tenha cara de family friendly, mas ele é muito carioca, assim. Carioca não é family friendly. Você vê o carioca, você tem medo do carioca. Você pega um curitibano pra conversar com carioca, o curitibano vai ficar com medo do carioca. Teve um dia que eu tava no meu quarto gravando com o Paulo Júnior. E tava lá, e esse episódio era eu discutindo com o Paulo Júnior. E a sua mãe abriu a porta e falou, tá tudo bem? E tava vendo eu discutindo comigo mesmo. Eu brigando, fazendo vozinha pra mim. A minha mãe achou que eu tava bipolar. Eu posso te falar uma coisa? Pagou psiquiatra, né? Cara, eu tenho disso também, tá? Porque eu brincava com as minhas Barbies no meu quarto e às vezes meus pais abriam a porta porque eu gritava com elas. Tipo assim, eu tinha uma novela das minhas Barbies, eu não gravava porque eu não tinha câmera, mas eu gravava tudo na minha cabeça. E eu tinha um compromisso comigo mesma de todos os dias ter episódio novo. Então, assim... eu gritava, aí eu botava uma de castigo e subia com a outra. Não, essa daqui, esse episódio não vai aparecer porque eu tô com raiva dela. E não sei o quê. E, tipo, às vezes a minha mãe abria a porta e falava, tá tudo bem? Paulo Júnior era demais. Mas mais do que o Paulo Júnior, era uma parada que a gente inventou, que era o quê? O nosso grupo tem que ter o quartel-general. Aonde a gente se reúne? Um estúdio, um estúdiozinho de cinema. Eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Ele pode ser um foguete espacial? E
foi isso. Eu sou muito fã de ficções científicas dos anos 60, né? Aquela coisa foguete espacial, aquela coisa bem Guerra Fria. E aí eu falei, a gente vai ter o episódio em que a gente vai arrecadar dinheiro e vai comprar um foguete espacial. E aí a gente tem lá o episódio. Foi remasterizado e relançado no YouTube, com efeitos especiais agora de primeira. E a gente dentro do foguete espacial. O que é? Ai, como é que vocês fizeram o foguete espacial? É o meu quarto. A gente não tinha dinheiro pra fazer o interior é o quarto dele. A nave espacial. Mas o que eu acho legal, isso que você tá falando, é que, assim, serve de exemplo pra essa garotada que tá aí, tipo... mas eu quero tanto fazer uma websérie, mas eu não sei como que começa e tal. Cara, você pega o seu bonequinho da Caixa Econômica e faz, cara. Tipo assim, você pega o que você tem e faz. Não precisa ser a melhor câmera. Hoje em dia tem celular que tem câmera que é melhor do que muita câmera que tá por aí. Hoje em dia, cara, geração TikTok que tá sabendo mais de edição que eu. A galera tá usando técnica de edição que era estudado pelos soviéticos lá na década de 30, sabe? Match cut, a galera tá fazendo... tipo, jogando a câmera assim, cortando para outro negócio. Eu fico tipo, caraca, mas eles não ensinaram isso pra gente na faculdade. Exatamente. Tipo, a galera tá se adaptando, tipo, eu acho o máximo, porque eu vejo muito cineasta, sem citar nome, porque eu não acho uma coisa legal, mas que critica a geração TikTok. Falando assim, não, essa galera não sabe o que é cinema. Filmar na vertical. E eu fico tipo assim, vocês já viram o que essa galera produz? Eu acho que Vocês têm noção, tipo, da genialidade que essa galera tem, cara? Eu admiro, eu queria ter feeling, né? Exatamente isso. Esses jovens hoje em dia têm um cara, parece que nasceu, a gente passou por... Não, é muito trabalho, né? E aí eu queria saber, nessa época que você fez, você não tinha a noção do que era uma websérie? Ou você assim, vamos fazer uma websérie. Não tinha esse nome, né? Era tipo, vamos pegar e fazer vários episódiozinhos. Aí depois que veio essa nomenclatura. Com certeza, definitivamente foi isso. Eu lembro que a gente falava que era série, né? Uma série. E eu lembro que lá no YouTube Primitivo tinha outras séries primitivas, a galera que queria fazer uma coisa com um orçamento baixíssimo. Aí eu lembro que eu achei legal o formato, rapidinho, né? Tipo assim, a gente pegava a câmera e só grava uma situaçãozinha, e a gente empacotou, entregou, e foi. E eu lembro que, pelo menos no colégio, o pessoal se amarrou muito, o pessoal gostou muito, e aí a gente falou assim, viu, a gente tem potencial pra fazer isso aqui e andar pra frente. Porque descobriu uma nova linguagem, né? Não é nem novela, nem cinema. O YouTube você foi descobrindo junto, né? Você é uma geração youtuber total, né? O YouTube lá, anos 2000, assim, aquela coisa de 2010, sabe? Tava começando a coisa da internet. Outra situação interessante que aconteceu foi num festival que eu participei. A gente tava concorrendo direção de comédia. Ganhamos, por sinal. Com qual trabalho? Foi recentemente? Foi 2019. Foi com um trabalho produção de ouro. Aí que eu fui chamado de reboco. Aí tem essa coisa que eu acho muito bonita, né? Tipo, as outras pessoas que estavam concorrendo à categoria, todo mundo se cumprimentar, né? Tipo, parabéns, que legal, vamos trocar ideia, vamos... Isso é uma parada que eu acho muito legal. Uma menina... Quando eu recebi o prêmio, eu dediquei o prêmio à mamãe. Porque eu tava passando por uma fase muito difícil. Minha mãe foi uma das pessoas que falou assim, filho, produza. Você sempre foi tão feliz quando você produzia seus filmes. Sei que você tá triste, mas continue a produzir. Me apeguei a esse discurso de mamãe, dediquei o prêmio a ela. Todo mundo achou lindo. Teve gente que chorou, teve gente que... Nossa senhora, foi lindo. Uma menina chegou pra minha mãe e falou assim, achei lindo o discurso do seu filho pra você. Posso tirar uma foto? Você pode. Tirou a foto com a minha mãe. Em 2020, minha mãe estava vendo TV e falou assim, eu tirei foto com essa menina. Descobri quem era a VTube. Ela pediu pra tirar foto com a minha mãe em 2019.
gente boa, gentil. Aí corta pra ela no BBB. Corta o BBB. E como surgiu o seu canal agora, dos Legendários? E me conta um pouquinho da história, da série. Vamos lá, vamos dar um fast forward nessa história da primeira série dos compadres. Fim do colégio, a gente fez o último episódio. O último episódio da série era o último trabalho escolar. Que, por sinal, esse último episódio, a gente vai fazer a exibição da versão remasterizada dele num evento que nós vamos fazer no MAM, Museu de Arte Moderna do Rio, dia 1º... Não, Arte Moderna do Rio, não. Museu de Arte Moderna, tá certo? Museu de Arte Moderna. No Aterro do Flamengo? Sim. Tá certo. Então, a gente vai fazer uma exibição lá dia 1º de abril, das 2 às 6 horas. Vai ser um evento muito mais esteja lá ou esteja lascado. Enfim, a gente produziu esse último trabalho. Foi bonitinho, porque tem a despedida do pessoal e tudo mais. E acabou a escola. Vamos começar a vida. Vamos fazer pré-vestibular, vamos fazer faculdade e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei muito triste nessa época, porque eu fiquei, tipo, acabou a série. A gente acabou a escola. Acabou os compadres. Acabou os compadres, cada um foi pra um canto, e outro também que já tinha gente que já tava, tipo, tava em outra. Um queria, tipo... Foi morar em outra cidade. Exatamente. Teve um que foi morar lá acho que é no Amazonas. O outro quis focar na coisa religiosa dele. O outro quis, acho que era fazer bagulho de dança, eu não lembro agora detalhes. Mas cada um foi pra um canto. E eu, vamos lá, né? Eu fui tentar sorte na vida, né? Comecei... Você resolveu fazer cinema? Fiz cinema. Fiz mais 4... Fiz todos os cursos que dá pra fazer no Rio de Janeiro. Fiz... todas as faculdades, né? Se bem que faculdade de cinema na época tava difícil, né? Porque a UF tava em greve. Eu lembro que eu passei pra UF, só que a UF tipo, entrou em greve, eu desanimei ir pra UF. Tinha PUC, mas custava um rim a perna e eu só não dava pra repor, né? E aí tinha Estácio, que ainda era caro, mas why not? Aí tinha a Darcy Ribeiro também, tipo, fiz a Darcy Ribeiro. E tinha um curso formou lá? Eu fiz o técnico lá. Ah, tá. Tinha um curso de operação de câmera lá na Barra da Tijuca. E que, por sinal, foi por conta desse curso que eu consegui meu primeiro emprego, que foi um curso que ainda existe também, né? De operação de câmera. Boa pergunta, não sei se ainda existe. É o curso que você aprende a manusear mesmo... Não lembro o nome do curso. Deveria saber. É porque, tipo, eu só pegava, tipo assim, o que você vai aprender? É isso? Eu vi que tinha um curso lá que você coloca a câmera no carro, aprende a fazer um monte de coisa aí, né? Até uma porrada agora. Uma porrada. Mas é isso. Aí você fez esse curso. E aí foi por causa até desse curso que eu consegui, tipo, meu primeiro emprego, que foi no Rock in Rio. Trabalhando com câmera? Foi operando câmera. Que maneiro. Passei mal. Calor? Calor! Você trabalhava operando câmera pra Multishow ou pro próprio evento? Era pra TV Rock in Rio. Era, tipo, imagem que ia passar no telão. Bacana. Tipo, aquelas entrevistas que, tipo assim, que faz na... Se passou em alguma TV, tipo, eu não lembro. Eu só fazia o que mandavam fazer. E eu lembro que eu passei mal nesse Rock in Rio. E aí, tipo, aí eu lembro que eu fiquei até triste. Pô, não sirvo pra isso. Passei mal. Aí falaram assim, meu amigo... O mundo tá passando mal. Deixa eu te contar. Meu amigo... As maiores pessoas que as pessoas... O Bill Gates foi preso. Sei lá... Só lembrei disso, porque o Bill Gates, ele até pegou um trator e atropelou o carro do amigo dele quando ele era adolescente. Então, tipo assim, pessoa... Todo mundo, tipo... Ninguém tira de primeira a vida. E eu lembro que eu tinha vários roteiros de episódios dos compadres que eu não consegui tirar do papel. Porque por mais que lá em 2010, 2009, 2008, eu, tipo, tentasse... A gente queria produzir a série, mas o diferencial da série, ao meu ver... era que a gente tentava inovar com a coisa do efeito especial, né? Aquela coisa trashíssima de época, mas a gente
O que tá no roteiro? É o foguete espacial? Vamos fazer o foguete espacial. O que é o Paulo Júnior disparando raio laser dos olhos? Vamos tentar fazer o Paulo Júnior fazer raio laser. Então, assim, ok, como é que a gente evolui isso? E aí começou a coisa, o hiperfoco de tipo assim, não, vamos... Vocês faziam tudo em casa, editava, só que nessa época eu já tava começando, como eu comecei a trabalhar nessa época, eu já consegui, tipo, arrumar tipo, um equipamento mais sofisticado, né? E aí uma das coisas que eu foquei muito foi como é que eu trabalho a coisa do efeito especial. Eu quero melhorar isso. E aí... Na época tinha já curso, assim, tipo, vídeos no YouTube ensinando a fazer. Tinha. Não, isso é uma coisa importante porque ressaltar. Ajuda muito. Na época, que era o quê? Tipo, 2013, 14... Na época, não tinha... Eu, pessoalmente, aqui no Rio de Janeiro, não encontrei cursos... Não, cursos de como é que eu posso fazer, tipo, efeito especial, como é que... até na faculdade, tipo assim, era muito raso que eles passavam. O foco era operação de câmera, construção de roteiro, produção. Mas eu queria, tipo... Se eu quiser explodir um prédio, como é que eu faço isso, sabe? Sem ter que explodir o prédio e ser preso por isso. Uhum. E aí foi um momento que eu precisei, tipo, aprender inglês e ver curso em inglês e... Foi muito bom, porque até hoje... Porque hoje em dia, cara, o que você precisa, você joga no YouTube... Sei lá, YouTube... editar, não sei o que, After Effects, enfim, tudo. Tá tudo lá. E aí eu lembro que foi um período assim que eu realmente falei, eu quero começar a construir a coisa do efeito especial. Juntei um novo grupinho de amigos, né? Tinha um novo grupinho de amigos, eu brinco, né, falando que é o quê? A primeira formação era os compadres. Aí a segunda formação já não era compadres. Tem menina agora, tipo, tem gente que nem se identifica com menino e menina, então, tipo assim, não pode ser os compadres, não é só um grupo formado só por rapazes. Uhum. Aí, beleza, o que a gente faz? Aí provisoriamente, né, tipo, a gente chamou The Gold Cast, o elenco de ouro, que mais tarde seria inspiração pro título da série Produção de Ouro. Uhum. Esse novo grupinho a gente começou a produzir, tipo, a gente pegou um roteiro, vamos fazer um piloto, assim, do primeiro projetinho. E esse é o que tem a Cristal ou não, né? Ainda não. Cristal apareceria mais tarde, sinal Cristal. Cristal! Saudade de você, mulher. Sai de Ouro Preto, vem para o Rio. Volta pra cá, por favor. Ouro Preto é lindo, mas sabe o que é mais lindo? O Rio. Aí, em 2015, a gente pegou um dos roteiros dos compadres e a gente produziu como um curta-metragem piloto. A gente chamou de Operação Resgato 1. Um curta-metragem que ficou muito famoso na época da faculdade. Tipo, o pessoal gostou muito. Teve até, tipo... Teve um youtuber que a gente gostava muito na época, que era o... Não sei se mais ele ainda produz pro YouTube. Ele era o Bomber Pooper, que era um cara que fazia umas edições super psicodélicas, louca. A gente mandou o curta pra ele ver, pra ele opinar, né? Ele adorou, ele tipo, achou demais. Eu lembro que ele comentou e eu printei o comentário dele. Eu falei, caraca, é super bobão ele. E aí a gente teve a oportunidade de fazer uma exibição desse curta-metragem e o pessoal gostou muito. O pessoal falou assim, cara, a gente gostou da história, a gente gostou da edição e principalmente, Lucas, você é um bom ator. Foi a primeira vez que eu escutei aquilo e aquilo mexeu comigo. Aquilo, tipo assim... E você não tinha atuado ainda? Você não tinha feito um curso? Eu tinha atuado nos compadres, mas não, nos sim, mas você não tinha feito um curso de atuação? Não, nunca tinha feito. Porque na minha cabeça eu cresci o quê? Eu brinco de atuar. E aí, produzimos esse primeiro curta-metragem, o pessoal gostou demais, o pessoal achou bem legal, por sinal... É um curta-metragem que eu acho muito legal, muito fofinho ver. Ele é um besterol, mas ele é fofinho no sentido que éramos jovens, éramos alegres, e a gente criou uma historinha divertida. É uma coisa, sessão da tarde pocket. Aquela coisinha divertida que você vê no horário livre... E vamos lá, né? Vamos fazer, tipo, vamos fazer a produtora, vamos fazer o grupinho, qual é o nome?
a gente precisa de um nome. Aí começa a história da Deslegendário. A gente ia fazer um curta-metragem. Esse ia ser o curta-metragem mais audacioso da Deslegendário até então. A Deslegendário nem existia, mas a gente ia fazer o curta-metragem mais audacioso, que era, o nome horrível, Os Bigodes Inglórios 2. Resumo da história, esse curtinha... Ainda bem que ele sabe. Esse curtinha, ele é uma brincadeira que era o quê? Ele era a sequência de um trabalho de espanhol que a gente fez na escola, mas era um trabalho de espanhol que a gente fez de brincadeira. Era a gente tentando recriar a história do Dom Quixote, só que saiu tudo errado, ninguém falava espanhol. Mas eu vou te falar, cara, essas coisas que são tipo de bobeira, que são assim, vamos fazer porque eu acho que a gente vai curtir, acabam, tipo, fazendo sucesso, porque as pessoas se identificam, as pessoas olham e falam, caraca, é muito engraçado, isso é... Então, aí a gente fez esse primeiro trabalho, o pessoal achou hilário, bobão, engraçado, aí pedindo pra fazer uma sequência, mas pedindo meio que de brincadeira, tipo assim... Vocês levaram a sério. Faz a sequência, tipo, e a sequência tem que ser o filme Oscar. Aí você, beleza, então vamos fazer. E aí a gente se reuniu pra fazer e a gente fez lá o Bigodes Inglórios 2. Só que eu falei o seguinte, ó, é uma brincadeira, mas vamos brincar com a coisa do efeito especial. Vamos fazer uma brincadeira séria, Vamos né? fazer uma brincadeira séria. E aí a gente, nesse curta-metragem, a gente fez a coisa da modelagem 3D. A gente fez os efeitos sofisticados de raio laser, lança-chama, explosão... E aí a gente queria, tipo, botar esse curta-metragem em alguns festivais só pra ver a reação da galera. Ainda assim era uma piada, só que a gente precisava do nome da produtora. A gente precisava, tipo, nos formulários lá, qual o nome da produtora? Qual o nome do grupo que produziu essa palhaçada? Aí a gente falou assim, tá, o que a gente nunca vai ser? A gente nunca vai ser lendário como a galera, tipo, fala que é esses curta-metragens. Então nós somos deslegendários. Mas aí não adianta só ter um nome, a gente precisa de um mascote, pô. A Metro tem o leão, a Paramount tem aquela montanha, a 20th Century Fox tem aquele logo dourado, sei lá, a Disney tem aquele castelo bonito. O que a gente tem? O que representa Deslegendário? Eu fico meio emocionado quando eu penso nisso. No momento que terminou-se essa sentença, o que é Deslegendário? Pousou um pombo na nossa frente. E o silêncio reinou naquele momento, encaramos aquele pombo. Fui eu que soltei, né? O pombo. Só que a gente não pode só, tipo, usar o pombo. Esse pombo tem que ter algum diferencial, tem que ter alguma coisa nele, tem que ter alguma coisa que diferencie esse pombo dos demais. Bota um cap nele. E foi isso, a gente botou um cap no pombo. E aí foi em 2014, acho que foi na época da... Eu tô imaginando vocês tentando filmar o pombo e o pombo... Nada, a gente pegou a foto de um pombo, a gente botou o cap tá. e a gente fez uma animaçãozinha tosca. A primeira... Eu achei que era aquele pombo. Tinha que ser aquele pombo. Não. Aquele pombo, pô, a gente falou, um pombo, ele voou já. Ele ficou assustado. Eu não. O pombo achando que a gente ia comer ele, sei lá. Aí... Acho que foi no começo da Copa do Mundo de 2014, a gente oficialmente criou a Deslegendário e teve a primeira exibição da Deslegendário. Foi emocionante, cara. Pra mim, eu guardo esse momento com muito carinho no meu coração. O momento que o pombinho bateu a asa pela primeira vez, uma logo tosca pra caramba, uma animação de um pombinho voando assim na tela, de repente um fade assim de um pombo com um capzinho embaixo escrito Deslegendário Pictures, que também ainda era uma piada, sabe? Ainda era uma brincadeira. E o nome da produtora é Deslegendário também? Até hoje. E é interessante. Vamos avançar na história, um capítulo de cada vez. E aí, o pessoal gostou muito do nome, gostou muito do pombo, achou bem legal a coisa do pombinho com cap. E exibimos Bigodes Inglórios, aquele besterol.
a galera riu, a galera, tipo, ficou impressionada e falaram assim, cara, isso... Uau! Uau! Até hoje, se você pegar esse curta... E tá na internet até hoje. Se você pegar esse curta-metragem e você vê, tipo, assim... Obviamente, levando em consideração de que é um negócio bobeira, assim, é um curtinha bobo. Você vê que, tipo assim, é uma bobeira que levou-se muito a sério. Uhum. E eu lembro que eu fiquei encantado com a galera que assistiu gostando muito, de pessoal se amarrando. É um trash bem feito. É um trash bem feito. Eu lembro do meu professor de direção falando, tipo assim, você sabe que isso não é trash, né? Eu falei, aí você me ofende. Por que você tá falando que meu trabalho trash não é trash? Porque tá bem trabalhado. Lucas, e essa foi a primeira vez que eu escutei essa frase que eu detesto. Lucas, você tem um dom, mas você, junto com esse dom, você tem um defeito. Você se coloca muito lá embaixo. E você é uma pessoa que busca qualidade. Você, tipo, é apaixonado por tentar entregar o melhor pra quem te assiste. Isso é o que te diferencia de um diretor trash. Eu lembro que eu achei muito bonito o que ele falou, mas eu fiquei muito puto quando ele falou isso, cara. Aí, vamos lá, né? Tipo, nascera de Legendário e começamos a fazer vários projetos. A gente começou a abrir a gaveta, a gente pegou várias ideias, começou, tipo, a produzir essas ideias. Um outro roteiro que ficou famoso, uma outra história que a gente deu vida que ficou... Pode fazer. Uma história que ficou conhecidíssima na biblioteca cinematográfica da Deslegendário foi um curta-metragem que a gente fez o Cristo Redentor soltar raio laser dos olhos. Essa é uma história antiga que eu escrevi na época do colégio e eu falei assim, vamos tirar essa história da gaveta, vamos fazer ela acontecer. E no canal Deslegendários, vocês não postam só episódio, você também faz reviews, né, sobre filmes. A gente faz review de filme e a gente tem uma malandragem que é o quê? Vamos falar disso? Bora. Eu comecei, tipo, o que mais eu quero fazer? Lá no começo da nossa conversa, eu falei, além de produzir, eu quero falar de cinema. Eu assisti muitos filmes, eu tenho muito o que falar sobre eles. Não só sobre o filme em si, mas sobre como foi o meu contato com esse filme. Virou um local onde as pessoas conseguem entrar para poder ouvir e saber sobre os filmes. Aí eu comecei a falar o seguinte, os meus filmes que eu produzo, de certa forma, são inspirados nesses filmes antigos, esses filmes que eu via no cinema, que eu assistia. Né? Vai dando um gancho Aí eu falei assim, pessoas que gostam do YouTube gostam de ver essas análises, gostam de ver os seus criadores de conteúdo favorito falando sobre, tipo, os filmes, sobre, tipo, as paradas que a galera gosta. Aí eu fiz uma experimentação, uma série de filmes que eu sou apaixonado, né? Inclusive, você vai listar agora. Tentarei ser breve. Só três. Vamos lá. Série de filmes? Sem espera, vamos voltar com sem espera. Caraca. Péssimo. 3 filmes aí, rapidinho. Imperdíveis. É porque eu tenho um problema, eu gosto de franquias. Aí franquias tem aquela coisa da sequência, mas vamos lá, tentar ser breve. Godzilla, ponta da língua. Adoro lagartão atômico, cuspidor de fogo, destrói cidade, bota japonês pra correr. King Kong é monstro gigante, conta, né? Conta como... Bora. Péssimo. Sem espera. Jornada nas Estrelas, também sou apaixonado. Anos 60, aquela roupinha colorida, aquele papo progressista em pleno ferventes anos 60. Deixa eu ver. Mais um. Vamos pegar o Auto da Compadecida aí, que foi anunciado a sequência recentemente. Estou ansiosa por isso. Meu filme nacional favorito. Então, assim, peguei, tipo, não só esses filmes, né, mas como vários filmes e falei, vou analisar o filme. Você sabe que você pode trabalhar como crítico também, né? Você já pensou nisso? Já, mas eu não sei se eu serviria pra crítica, porque eu coloco muito... Como é que eu explico isso? Eu coloco muito meu dedo assim, na crítica.
Eu dou muito... Eu boto muito... eu boto muito da minha história no filme, por exemplo. O que esse filme significa pra mim. Tipo, acho que um crítico acadêmico, eu já... ele tem o dom, assim, de analisar, tipo, o mínimo de detalhes. Existe eu falando de Pulp Fiction, existe um crítico de cinema falando de Pulp Fiction. O crítico Mas existe certo e errado também. Não tô dizendo que o crítico tá certo, eu tô que você tá errado ou ele tá certo. É certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o crítico de cinema ele vai analisar, tipo assim, minuciosamente certos detalhes que às vezes os meus olhos vão passar despercebidos. Por exemplo, eu já analisei Pulp Fiction e enquanto um crítico falava, por exemplo, a fotografia, o posicionamento da luz, a escolha do figurino, a utilização de certos objetos de cena, tem todo um significado por trás. Eu falando do filme foi mais ou menos assim, esse diálogo me fez cagar de rir nessa hora, eu estava com meus amigos, a gente morreu de rir e o segurança veio brigar pra mim. Aí já não dava pra você fazer... São duas coisas diferentes, assim, é por isso que eu acho legal a coisa da análise de filme no YouTube, porque não são análises iguais. Cada um tem sua forma de apresentar sua análise. Sim. Cada um tem sua forma de... É por isso que eu acho legal, tipo assim, se você pensa em analisar um filme e ver outros grandes criadores de conteúdo fazendo, não se sinta intimidado. Vá lá, fala. A tua história é interessante, acredito. E sobre o Oscar, só pra gente finalizar, o Oscar pra você esse ano, você ficou ligadinho? eu fiquei, principalmente porque Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou vários prêmios e eu lembro que eu fui ver esse filme assim com zero expectativa. Todo mundo fala isso, eu ainda não consegui. Eu ainda não ver. Eu não foi a minha editora que me chamou pra ver esse filme. Eu fui ver esse filme sem fazer a menor ideia do que era o filme, sem saber quem era o elenco, sem saber nada. E eu fui ver o filme e eu achei um espetáculo, achei o filme louco. Eu até falei no dia, né, tipo assim, gente, eu gosto de filme louco ganhando Oscar, porque me dá esperança. E esse filme é uma loucura tão inteligente, cara. Eu achei muito fofo. E sem contar também que o elenco do filme, um espetáculo. Eu chorei na hora que o rapaz que ganhou, o ator coadjuvante, dedicou o prêmio pra mãe. Eu achei amei. Achei aquele lindo. E eu falei, eu faria a mesma coisa. Eu chorei você, junto. Né, da sua história, dedicando lembrei, o seu prêmio. Eu lembrei. Eu fico emotivo quando eu penso na minha mãe, cara. Quando eu penso, tipo assim, tanta coisa que minha mãe me viu passar assim de dificuldade. Tipo, minha mãe fala até hoje pra mim, filho. Eu fico feliz em te ver feliz realizando o seu sonho. Então, tipo assim, não pare de fazer o que você gosta de fazer. Porque no dia que você parar de fazer o que você gosta, vai ser o dia que eu vou estar triste. Eu quero sair desse mundo sabendo que você vai estar fazendo o que você gosta de fazer. O que você atribui ao sucesso do seu canal? Eu vou abrir meu coração aqui. O canal Deslegendário começou a crescer, era 2019. Eu tava passando por uma fase muito difícil. Eu tava passando por um período de depressão muito difícil. Eu tinha que tomar remédio, eu precisava da atenção, do contato dos amigos. A minha terapeuta na época, ela perguntava muito pra mim, o que você faz que te faz feliz? O que podemos trabalhar pra você se sentir bem, se sentir útil? Eu falei, eu gosto de produzir meus filmes, gosto de falar dos filmes que eu gosto de ver. Então faz isso. Seja você, fala do que você gosta e faça o que você gosta. Nossa, ela mudou a sua vida falando isso. E engraçado pensar que ela falou uma coisa tanto quanto... É uma coisa que tá na nossa cara, mas às vezes a gente não percebe. Uhum. Eu, com o meu celularzinho, tipo, eu botei na minha estante e comecei a falar, tipo assim, com o meu jeito, como eu tô falando com você agora. E eu lembro que quando o primeiro vídeo deu bom, perguntaram... eu lembro que eu li os comentários e as pessoas falavam assim, dá pra sentir que você tá sendo honesto, tipo assim, as suas emoções são honestas falando sobre isso. Dá pra ver que você tá realmente... Você gosta de falar sobre o que você fala.
Tem muito de você no seu vídeo. Eu lembro que essa frase me marcou. Tem muito de você no seu vídeo. Eu fiquei, o que isso quer dizer? Aí... Significa que você tem a sua personalidade, você não tá copiando de ninguém. Autêntico, né? Então, aí falaram... Eu vejo muitas pessoas, tipo, imitando uma forma que o outro fala, ou então usando termos, assim, a edição, enfim, você faz algo único. Então, eu falei, eu quero... Falaram isso pra mim. Você tem. Aí foi aí que reforçaram essa coisa que falaram pra mim quando falaram que eu era um bom ator. Você tem o carisma do ator. Você tem uma personalidade única. Tem algo em você que atrai os outros. Isso é uma qualidade. Você é um universo a ser explorado. Então, não se apague. Quem me falou isso foi a minha terapeuta. Eu lembro que eu chorei muito quando ela falou isso, porque eu achei muito bonito e me fez refletir muito na época. E junto com esse comentário, lá estava minha mãe falando: faz o que você gosta de fazer. E bom, né? Deixe uma mensagem para os jovens, para as pessoas que querem fazer cinema, que estão começando, estão pegando o celular e falando: eu quero tirar isso do papel e como é que eu começo? Falando um pouco de mim antes de falar essa dica, eu fui uma pessoa que demorou para aprender a escrever direito. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade de ler quando criança. Eu vim de uma família humilde, de certa forma. Foi muito difícil. Meu pai conseguia a primeira câmera VHS, ele teve que ficar puto da vida comigo que eu ficava roubando essa câmera. Então, assim, seja quem você for, não importa quem você é, o que você é, de onde você veio. Se você quer muito fazer algo, se você quer produzir, se você quer ser um ator, diretor, o que você for, é possível. É possível. É possível. E lembre bem do que eu tô falando. Não importa quem você seja, de onde você vem. É surpreendente. É possível. E um degrau de cada vez. Comece pegando seu celular. Escreva uma historinha simples. Um parágrafo, uma história. Acordei, fui na cozinha, fui preparar um copo de leite. O copo de leite caiu, escorreguei no copo, bati com a cabeça e tinha uma visão de um futuro pós-apocalíptico. Então, assim, comece com uma historinha simples, filme ela com seu celular. Não tenha medo de errar. Erre! O seu primeiro fisgar de público vai ser quando você fizer o público rir com o seu primeiro erro. E esse erro vai criando um calo que eventualmente irá evoluir para o seu sucesso. Acredite em mim, foi assim comigo. E é muito importante essa fase de você pegar e experimentar. Porque ninguém começa, né, como, sei lá, já sendo um Spike Lee. Ninguém começa, tipo... Olha, Steven Spielberg começou produzindo, tipo, os filmes mais trashíssimos. Ele fez uma exibição no cinema na cidade dele, no bairrozinho onde ele morava. Ele fez uma sessão no cinema do bairro, ele cobrou $1 pra galera ir lá assistir o filmezinho tosco dele. E o Steven Spielberg também teve todo tipo de problema que você pode imaginar, e hoje ele tá aí, tipo assim, o cara, tipo, referência, todo mundo sabe quem é ele. Premiadíssimo. Premiadíssimo. Vários outros diretores... Outra recomendação que eu dou, leia sobre, tipo, sobre diretores e diretoras, há muitas por aí, todas com histórias espetaculares. Tem um mosquito passando na minha frente, tirando minha concentração. Eu tô muito nervosa com esse mosquito. Ele veio aqui, o erro. Como é que eu fisguei a atenção, ó. Tudo minimamente pensado. E um conchavo como um mosquito. Eu aqui tentando fazer uma frase de efeito. Tá aí. É trash, galera. Pra ser trash, não tem como. Não, e a coisa que eu ia falar é: seja você. Não tente ser outra pessoa.
outras pessoas podem ser uma grande inspiração para você, mas não tente ser essa outra pessoa, seja você. Tipo, apoie-se no... Tem aquela frase famosa, né? Apoie-se no ombro de gigantes. E trabalhe sua personalidade, trabalhe a pessoa que você é. E você é interessante, você é legal, você é uma pessoa... a mesma frase que me falaram quando eu estava no fundo do poço, eu repasso para vocês. Vocês são cada um de vocês são um universo a ser explorado. Vocês são riquíssimos, vocês têm vários mundos, cada um com suas formas, suas cores, e é isso, não permite que ele se apague. Explore-o, veja o que ele tem a oferecer. E acredite em mim, vocês e todos irão se surpreender. Lucas Stuvox, senhoras e senhores. Obrigada por sua generosidade de estar aqui com a gente, de ter compartilhado um pouquinho a sua história. Temos uma lembrancinha para você do Godot. Sério? Olha só! Espero que você Surpresa goste. agradável. Você olhar e lembrar da gente. Pode abrir aqui, revelar? Pode abrir. Pode. Vamos ver o que é isso aqui. Cuidado. Já Não quer dá te pra não quebrar. morder. Espero que seja um PlayStation. PlayStation. Que é isso aqui, cachaça? Cachaça do Godot Podcast. É sério mesmo? É sério mesmo? Não foi produzida pela gente, né? Cachaça mesmo? Lá de Paraty. É Não de uma Paraty. qualquer cachaça, de Paraty. É uma cachaça Boa. boa. É uma cachaça mesmo? Gabriela. Maravilha! meu pai é um cachaceiro de primeira e eu, como bom filho dele... Faz já um story, você e seu pai tomando uma cachaçinha. É um brindezinho ao Godot. Isso. O cheirinho, cara. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, né? A gente tá gravando isso Hoje numa é quarta-feira. Será que... Não, Será pode, que dá uma vai. sorte se estrear hoje? Não. Pode. Inclusive, já fizeram isso aqui, né? Já fizeram o quê? Abriram e tomaram? Aham. Sim. Então, Júlia Adrião fez isso. cheers. Uhul! Eba! Delícia. Só faltou a Docinha. nossa, né, pra gente. Docinha. Delícia. O álcool pinica um pouquinho. Não é forte o álcool. Faltou só um. Não, dê aqui a cheirada aqui. É mais doce do que... É porque eu tô mal acostumado, né? Tipo, quando tem as festas, tipo a do Social Bar, as cachaças que a gente toma lá, o álcool é quase que o álcool direto lá daquela garrafa que usa pra lavar o banheiro. Ai, meu Deus. Então, assim, a gente já bebe, já deita Eu achando que era boa do Alambique, não? Nada, a gente bebe aquela cachaça pra esquecer da vida, pra acordar da Matrix, cara. A gente bebe aquele negócio lá, vê o tentáculo da máquina. Gente, Ai, meu muito Deus. obrigado. Gente, adorei. A cachaçinha é sempre bem-vinda, cara. Bons cariocas gostam de uma boa cachaça, cara. Ai, que bom que você gostou, Lu. Obrigada por você ter vindo aqui no Godot. Obrigada, Tô feliz tá? de ter Tô te recebido lembrando aqui. do Pato Donald deixando... Não, é o Zé Carioca que deixa o Pato Donald bêbado de cachaça. Enfim, queria só comentar isso, por isso que eu gosto de cachaça. Mas enfim, eu que agradeço pelo convite, vocês são duas pessoas Obrigada. reluzentes. Tava procurando uma palavra Ah, correta. adorei. Duas pessoas. Eu fiquei com medo de que ele ia falar que Não, não não, tinha é suspense porque, ali. não, porque aqui demora um pouco de processar às vezes. Às vezes eu tento encontrar a palavra correta. Lu, Deixa, muito não me obrigada permita por mais ter falar. vindo. Obrigada. Obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente, escutando. Compartilha. Coloca o sininho lá, clica no sininho. Ativa o sininho. Isso. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, siga o Lucas também. Galera do Deslegendários. Uhul. Uhul! Siga a gente aqui também, que a gente só fala de arte, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Olha o outro bebendo ali. Ai, gente, ainda Vai bem que ele chegar nem gostou. pro pai.